Primeira questão da prova paulista de 2024, segundo bimestre. É uma questão que mostra aí, então começa com uma imagem, né, com um ímã e uma bola. Em uma imagem tem um ímã, né, puxando ali uns clipes, e no outro tem um menino chutando uma bola. Então, a gente tem que interpretar aqui os desenhos e lembrar dos conceitos de física, né, que no segundo bimestre a gente está estudando forças, leis de Newton. Então vamos lá. A força é uma das ideias fundamentais da física que molda o movimento e a interação entre objetos no universo. Ela está presente em todas as escalas, desde as interações subatômicas até os fenômenos cósmicos. Observe abaixo as figuras que representam o uso das forças. Então, aí tem algumas alternativas para a gente ver se é verdadeira ou falsa, né, a alternativa. Então, vamos lá. 1. O chute da bola produz uma força capaz de alterar seu movimento, mudando sua velocidade, direção ou ambos, exatamente. Então, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força ela causa uma aceleração que é uma variação da velocidade e também ela pode alterar a direção ou ambos, então correto. 2. As forças podem ser classificadas em dois tipos principais: forças de contato, que ocorre quando dois objetos físicos estão em contato direto, e forças de campo, que agem à distância sem o contato físico direto, então verdadeiro, né? Então existem dois tipos de força: força de contato, que é aquela que os objetos precisam se encostar, e forças de campo, né? Então, forças de campo, o objeto ele atua através de um campo de força, como é o caso da gravidade, né? Então, por exemplo, um objeto aqui ele não está encostando na Terra, mas ele está submetido a uma força. A gravidade, a Terra está puxando esse objeto e está puxando através de uma força de campo, como são os ímãs também. Então, os ímãs eles se atraem, né? Mesmo à distância eles se atraem ou às vezes se repelem, depende dos polos, e eles não precisam se encostar. A gente sente a distância, essa força é transmitida através de um campo magnético. Então, verdadeira. 3. A força representada do ímã é uma grandeza capaz de alterar a massa e a trajetória. Então, o erro está aí. A força não vai alterar a massa, né? O clipe vai continuar com a mesma massa. O que vai alterar aí, assim, a trajetória, mas a massa não. Vamos supor que a massa do clipe seja 5 gramas, você coloca ele numa balança lá, 5 gramas, aí você vai submeter ele à força do ímã, você vai depois colocar ele na balança, ele vai continuar com 5 gramas, não altera a massa. 4, então é falsa 3, né? 4. As forças de contato são aquelas que demandam contato físico entre os corpos, por enquanto verdadeiro, como a força de atrito, a força normal e a força de tração. Então, verdadeiro. A força de atrito é a força que ocorre quando corpos, né, deslizam. Então, por exemplo, quando a gente anda no chão, tem o atrito, uma roda, né? Ou quando a gente arrasta algum objeto num chão, então vai ter um piso que ele tem mais atrito, menos atrito. Por exemplo, uma borracha, por isso que o nosso tênis ele tem a sola de borracha, porque ele tem mais atrito para a gente não escorregar. Então, uma força de contato. A força normal é a força de reação das superfícies, né? Então, por exemplo, você tem uma mesa, um objeto está em cima da mesa, ele não afunda porque a mesa está empurrando ele para cima contra a gravidade. Essa força aí que sustenta os corpos chama força normal. E força de tração é aquela força em fios, cordas, né? Então, algo que está sendo puxado por uma corda, por um fio, por uma corrente, é considerado uma força de tração. Então, verdadeira. Todas aí são forças de contato, tá certo? Então, a resposta aí, apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas.